Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Acho que logo logo a gente se livra, né, dessa máscara, né, se Deus quiser, né, porque é complicado, né. Sejam muito bem-vindos, né, vou dar os recadinhos. Primeira coisa, celulares, se alguém esqueceu, por favor, desliga. Senão, todo mundo já está acostumado aqui, né, só em casa já, né, como a gente falou, o celular pode ficar ligado a esse aqui, né. Oi, pessoalzinho da live. Nós estamos transmitindo as nossas palestras, né, ao vivo, né? Então eles também fazem parte desse nosso tratamento. E vocês ajudam, sabia? A gente faz as vibrações lá para o pessoal de fora, né, lá do pessoalzinho da live, vocês ajudam, mandando as vibrações aqui junto com eles. É muito bom, né? Vocês já estão trabalhando, olha que beleza. Que beleza. Como é bom fazer o bem, não é mesmo? Então, sejam muito bem-vindos, né? Se tiver alguém aqui, acho que não tem ninguém aqui que é a primeira vez, não, né? Você é a primeira vez? Seja muito bem-vindo, viu? Se tiver alguma dúvida, é só procurar um de nós, tá? Todos nós estamos identificados, a gente vai te auxiliar naquilo que você precisar, tá bom? Os outros já são de casa, vou dar os recadinhos da casa de sempre, né? Nossa casa vive de doação, então a gente conta com vocês e conosco também, para nos auxiliar, para que a gente possa manter a nossa casinha aberta, né? Através de quê? De doações de objetos, de roupas, sapatos, né? Para o nosso bazar, onde são revertidos, né? E a gente paga as continhas que todo bom brasileiro tem, né? Água, luz. E dentro, claro, né? A gente fala, né? Muitas vezes as pessoas pensam, só pede. Infelizmente, nós não temos ajuda nenhuma governamental, nada, né? Então, nós dependemos de nós mesmos. E a gente conta e já agradeço, porque graças a Deus nós temos bastante doação sempre, né? Aproveitando esse gancho do bazar, no dia 16, próximo, nós vamos ter o nosso grande pechinchão, né? Vai ser até para nossa casinha, né, inédito, para estar aqui para o local novo, né? A primeira vez que nós vamos fazer esse pechinchão, né, Rô? Nós vamos estar aqui, né? Então a gente convida. O que é o pechinchão? Nós pegamos as doações que nós temos, né? Vamos dizer assim, graças a Deus, como nós temos muito, além da gente revendendo o nosso bazar, nós ajudamos outros locais que precisam também, mas mesmo assim, graças a Deus, nós temos muita coisa. Então, nós fazemos esse pechinchão, quando nós estávamos na casa lá embaixo, fazemos 2, 3 vezes por ano, né? Essas peças nós vendemos a R$1 cada peça, tudo a R$1, e muitas pessoas aproveitam esse bazar para comprar, porque tem muita gente que leva muita roupa para o interior, para as viagens, né? Mesmo para orfanatos, enfim. Então nós fazemos esse bazar, esse pechinchão para reverter, para ajudar a casa e também ajudar pessoal de rua, vem muito. Pessoas que têm bazar também vêm comprar para refazer seus estoques, né? Então, gostaria muito que vocês divulgassem também, tá? Esse nosso pechinchão vai ser no domingo, dia 16, inclusive já vou avisando se alguém viu, Bruno. Viu? Não. Desculpa, Bruno, não sei. Eu confundo vocês duas, não sei porquê. Domingo, dia 16, não vai ter trabalho, tá? 6 e 2 que vem sempre no domingo. E o pessoalzinho da live também. No dia 16 nós não teremos esse tipo de trabalho. A casa vai ser pro pechinchão, tá bom? E quem também puder nos ajudar, na véspera nós vamos estar aqui a partir das 19 horas para arrumar, né? Fazer a arrumação. Quem se sentir também com vontade de já vir trabalhar um pouquinho com a gente, fica à vontade, tá bom? Já estendido o convite pro pessoal da live também, viu? Também divulguem aí também para os amigos, que isso aqui vai lotar. Como a gente brinca, vai bombar, né, Rô? Ele vai ter muito trabalho, né? Então, todos estão convidados, tanto para ajudar na arrumação, quanto para participarem também e divulgarem, tá? Nós também temos as nossas cestas básicas, né? Nós atendemos uma série de famílias, né, que dependem de nós.
Eu costumo muito dizer isso, que pior do que você não poder doar é você não querer, né? Então, graças a Deus, eu tenho certeza que todos nós aqui temos condição de ajudar, né? Não a casa do caminho, ajudar o nosso próximo, que é aquilo que Jesus nos ensinou. Então, também pedimos doação para a nossa cesta básica, tá? Nossos horários de atendimentos, todas terças e quintas, às 20 horas. Pessoal da live, também nossa live também nesse horário. Sexta às 14. Domingo, 2 horários, 9 e 10h30, tá? Não deu para vir na casa? Assistam às lives, não percam a oportunidade, tá? É uma forma da gente continuar se conectando à espiritualidade, mesmo se a gente não puder vir aqui na casa, tá bom? Nós temos também, aos sábados, a partir das 8h30, a nossa evangelização infantil. A partir dos 2 anos de idade, pode trazer seus filhos, não precisa marcar, não precisa agendar nada, é só vir e trazer os pequenos para aprender um pouquinho do que é o Mestre Jesus e não ter, como nós, a grande maioria, que crescemos acreditando que Deus era cruel, era um pai bravo, né? Então, dá a oportunidade para esses pequenos conhecer realmente o que é o Evangelho, tá bom? Nós temos também um quadro aqui do lado da parede, também que nós estamos rifando para reverter também para a gente pagar as contas, tá? Se quem quiser e puder nos ajudar, a rifa está ali na frente, é só falar com um de nós. Eu acho que é só. Falei demais até. Acho que é só, né? Se eu esqueci alguma coisa, me desculpem. Na próxima vez, a gente reforça, né? Então, nesse instante, eu vou convidar vocês e o pessoal, o pessoalzinho da live já pega a água para a gente estar fazendo a fluidificação. O pessoal aqui também pode trazer a água, tá, gente? Podem trazer uma garrafinha d'água, se não tiver, nós temos aqui na cantina para vender, tá? É muito importante, eu brinco que a água fluidificada, ela serve para tudo, tá? Para tudo, para todo tipo de doença, seja até para o bichinho a gente pode dar também. Então, aproveitem, já que vocês vêm, tragam a aguinha também para que possa ser feita a fluidificação, tá bom? Nós também falamos para o pessoal lá da live que se tiver alguma pessoa que quiser pôr em vibração, é só pôr nos comentários. Também, se não quiser, é só anotar e ficar vibrando em pensamento. E vocês aqui, presencial, nós temos a nossa caixinha, né? É só colocar o nome, a gente pede só para, se for desencarnado, colocar que é desencarnado. Dá uma ajudinha para a espiritualidade, não é isso? Então, nesse instante, eu vou convidar vocês a todos a fecharem os olhos, elevarem os pensamentos, o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecer aos mentores desta casa, que nos acolhe, agradecer também aos nossos mentores individuais, que tenho certeza nos auxiliaram durante o dia todo para que possamos estar aqui. E pedimos, Pai, que possamos assimilar todos os fluidos que aqui forem derramados sobre nós, que cada um que aqui está possa receber aquilo que veio buscar, que cada um dos seus lares também possa receber aquilo de acordo com o seu merecimento. E assim, Pai, esperamos que possamos fazer parte desse infinito amor que o Senhor nos dedica a nós. E assim, Pai, agradecidos que estamos, vamos envolver com muito amor a nossa irmã Rosana, que vai trazer por nós a palestra dessa noite. Um bom tratamento a todos. Saúde. Saúde. Trocar as ferramentas. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, hoje tem bastante gente. Coisa boa, né? Muito gostoso isso, muita energia boa. Então hoje a gente vai falar, dar continuidade, né, ao nosso Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier e o Espírito Emmanuel. E a lição de hoje é a lição 114.
o quadro negro. Quando a gente vê o quadro negro, a gente lembra do quê? De escola, né? A gente lembra da escola. Na época que eu estudei tinha. Hoje em dia eu nem sei como é que é as escolas hoje. Se só quadro negro, esse é quadro branco, assim, que a gente escreve com caneta, né? Então eu não sei. Então ele vem trazer para a gente uma mensagem que está lá em João, capítulo 16, versículo 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Quem disse isso foi Jesus, né? Então, Emmanuel vem explicar para a gente o que quer dizer a respeito desse versículo. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos, entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aprimoramento espiritual. Então, o que ele quer lembrar a gente, né? Que tudo o que ele fazia, né? Tudo o que ele testemunhou, tudo que ele trouxe para a gente, vivenciou e a gente viu isso, a gente também pode fazer a mesma coisa. A gente pode também vivenciar em nós os ensinamentos. Não só a gente saber dos ensinamentos, mas praticar esses ensinamentos. E vai chegar um momento que a gente vai ser cobrado a isso, né? Então, já que temos o conhecimento, vamos não só entender Jesus, mas vamos viver Jesus dentro da gente. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Então ele vem fazer uma comparação, né? Que antigamente o professor tinha maneira de chamar a gente para ir na lousa, né? Ou resolver uma conta, ou responder alguma pergunta. Então ali ia ser a gente, ele estava avaliando a gente, o conhecimento, né, da gente. Então a gente ia lá e escrevia aquilo que a gente sabia, resolvia a conta da maneira que a gente sabia. Então ele faz a comparação que hoje em dia, eu achei até muito legal o termo que ele usou, né? Porque eu falo que Emmanuel é muito poético, né? A cola, sabe aquela cola que você fica olhando? Ele chamou de plágio afetuoso. Não é lindo, gente? Ele é muito lindo. Então, o plágio afetuoso seria isso, aquela cola, né? Que muitas vezes a gente já vê hoje, né? Tem aquele que se esforça, que estuda, que faz os trabalhos, e tem aqueles outros que vão lá, copiam, simplesmente. Muitas vezes até colocam alguma coisa com as suas próprias palavras, mas tem outros que copiam pontos e vírgulas e entrega para o professor. E ele faz a comparação que antigamente não dava para fazer isso, né? Porque a gente ia lá na lousa. A gente não escrevia ali no caderno e entregava o trabalho pronto. A gente fazia esse trabalho, a gente fazia diariamente em sala de aula. Então não tinha como, né? Como é que alguém lá da classe, da sala, né, da carteira vai falar para você como é que é a conta? Né? Antigamente não tinha isso e hoje não. Então ele está fazendo essa comparação, né? Então a gente vai aplicar o nosso conhecimento ou a gente vai fazer de conta que a gente sabe, mas não vai pôr nada em prática? Porque tem outras pessoas que fazem esse trabalho e eu não preciso fazer, né? Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. O que ele quer dizer com isso? Que lá, né, no quadro negro, na lousa, ele vai mostrar realmente, né, o que ele sabe ou não. Então vai estar ele ali, especificamente, mostrando ou não o seu conhecimento. A enfrentar a situação. Né? Que a gente vê que muitas vezes hoje em dia, a gente tem muita dificuldade de fazer isso, né?
Se a gente perguntar aqui, por exemplo, né, quem quer fazer a prece de encerramento? Não que a gente não saiba, mas a gente fica com vergonha, a gente fica com medo, tem medo de falar errado, tem medo de esquecer. Então a gente foi ficando mais assim, né? Fazer aqui, copiar e colar, quando a gente chama lá né, não existe mais o dicionário, né? O pai dos burros, tem o pai Google, você põe lá qualquer coisa você escreve, ele traz tudo bonitinho, você só copia. Então a gente se acomodou de uma certa maneira. A gente se acomodou. Por quê? Porque a gente já encontra pronto. Ou alguém que fez. Né? E eu vou atrás, né? Na cola aqui, né? No plágio afetuoso. Não é na escola. É plágio afetuoso. Tá? Eu adoro meu irmão por causa disso. Ele escolhe. Tem umas palavras tão legais. E não será isto mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. Então aqui ele está fazendo a pergunta, né? E aí na nossa vida aqui, como é que é isso? Né? Cada um de nós, ele deu o exemplo da escola, mas cada um de nós temos a nossa, né? As nossas provinhas, né? As nossas expiações, os nossos obstáculos, para a gente poder ultrapassar. E permite que a gente tenha a ajuda das pessoas. Porque muitas vezes a gente precisa desse auxílio, dessa ajuda, desse carinho. Né? Às vezes está meio difícil. Né? Então, o nosso Pai maior, né, que é Deus, Ele permite. Mas Ele permite por quê? Porque Ele espera, Ele nos dá a oportunidade de também aprender com aquele que está do meu lado, me auxiliando, me mostrando como é que eu tenho que passar, como é que eu posso passar por aquele obstáculo. Então, eu estou em aprendizado, né? Daí ele continua aqui. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. A gente vai ter que fazer a nossa parte. Né? Quando ele fala que aquela hora é a hora da gente aplicar tudo aquilo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente já conhece dos ensinamentos de Jesus e do exemplo que Jesus deu. Então a gente vai ter que fazer a nossa parte. Né? A gente pode pôr aqui o nosso quadro negro aqui, é a história da nossa vida. Quem é que vai escrever? Quem somos nós? Então a gente vai ser cobrado de conhecimento, porque a gente nunca pode falar que a gente não conhece, a gente não sabe. Não, a gente sabe sim. Todo mundo aqui conhece a história de Jesus. Então falar que a gente não conhece, não dá. Que é difícil a gente seguir o exemplo dele, porque afinal de contas ele era Jesus, tá. Mas também não justifica. A gente tem condições sim de fazer a nossa parte e escrever. Né? Pegar esse giz aqui puro e alvo e escrever as nossas realizações. Regaçar a manga e trabalhar. Né? Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somando os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor por máxima glória em todas as situações do apostolado evangélico e que mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração,
extraindo a divina equação da serenidade, entendimento e perdão. Então, a gente tem conhecimento, a gente sabe, mas muitas vezes a gente perde uma grande oportunidade de passar esses ensinamentos que a gente tem. A gente tem dificuldade. E esse conhecimento é em qualquer matéria, tá? Ou matéria física, ou mais do lado do conhecimento espiritual, a prática dos ensinamentos de Jesus. A gente perde uma grande oportunidade de ensinar. Às vezes a gente, se omite de fazer, de arregaçar as mangas e trabalhar. E a gente sempre arruma uma desculpa para isso. Sempre. Estou ocupada, agora não posso, agora tenho compromisso, agora... sabe? E às vezes é uma palavra, um abraço, um sorriso. Eu estou multiplicando esse amor. Mas muitas vezes a gente se omite de fazer isso, E às vezes a gente também tem a oportunidade de tirar alguém, dar um pouco de luz, um pouco de entendimento para alguém que está passando por um desespero, alguma coisa, e a gente também não... eu não sei, eu vou me intrometer. Quantas vezes a gente tem essa oportunidade de dar um abraço que seja, levar um pouquinho dessa luz, desse amor para essa pessoa e a gente fica com receio. A gente muitas vezes não se sente capaz. Como é que eu vou falar? O que eu vou fazer? E às vezes não precisa nem falar nem fazer nada, só a pessoa vê que você está ali, tô aqui. Tô aqui. E isso já é o suficiente. Mais do que Jesus passou, que nem diz aqui, Que ele sofreu injúria, perseguição, desprezo. E nem por isso ele deixou de nos amar. Quando ele estava lá crucificado, o que ele falou para Deus? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Mesmo assim, ele pôs o amor dele em primeiro lugar pela gente. E a gente tem condições de fazer isso. A gente pode fazer isso. E é que nem eu falo, não é lá fora no mundo, não. Dentro da nossa casa. Com a gente mesmo. Nossa primeira escola, aonde que é? É a nossa casa. Antes da gente ir para a escola onde tem o quadro negro, nossa primeira escola é o nosso lar. Então é ali que eu vou aprender e ensinar. Porque todos nós podemos fazer isso. Daí aqui na parte final ele fala assim: ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai os dias escuros da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Jesus. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede os dias do suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Então, o nosso quadro negro são as nossas dificuldades. É o nosso dia a dia. E a gente tem condições de passar por isso, Então, que a gente consiga verdadeiramente colocar essa luz para fora. Ela está lá escondidinha. Está lá, assim, guardadinha. Vamos abrir, ele está junto com a gente. E a gente não está sozinho. Ele fala aqui, instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. A gente não está sozinho. Jesus está com a gente e todos os companheiros da espiritualidade estão com a gente. Toda vez que a gente precisar, eles vão estar ali do nosso lado, inspirando. Só que a gente precisa se abrir o nosso coração,
abriu nossos ouvidos para a gente poder receber. E Ele sempre vai colocar no nosso caminho a situação adequada para que a gente exercite, para que a gente pratique os ensinamentos de Jesus. Viva literalmente os ensinamentos de Jesus. Que a gente reflita isso durante a nossa semana e a gente reveja as nossas situações. A gente consiga ser luz e levar luz. Porque Jesus era isso, Ele era a luz. Que abriu nossos olhos, abriu nossos caminhos. Ele é o caminho que vai nos levar a Deus. Ele é. Ele falou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E ele fala aqui que é a gente seguindo assim, né, o giz de suor e lágrimas, ele vai nos propiciar conquistar o curso maior, ou seja, a gente se evoluir para seguir onde Deus quer que a gente chegue na perfeição. Ele acredita, por que nós não acreditamos na gente mesmo? A gente pode. Como a gente nunca está sozinho, tem tanto o plano espiritual quanto o plano encarnado para a gente pedir ajuda e procurar os ensinamentos, né? E praticar dentro do nosso lar. Que eu falo, né, que o parente mais difícil naquela família somos nós mesmos. Porque a gente que cobra, a gente que aponta o dedo, a gente quer que seja feito do nosso jeito, né? Então o parente difícil somos nós. Então, que a gente consiga verdadeiramente entender isso e fazer de uma maneira diferente. Vamos nos reconciliar conosco mesmo. Sabe que a oração do perdão, primeiramente, é para nós? Não é para o outro. Eu não estou fazendo a oração do perdão porque eu tenho que perdoar a Bruna. Não. Tenho que perdoar primeiro eu. Por isso que eu não consigo perdoar a Bruna, porque eu não me perdoo. Então, todos os ensinamentos de Jesus, o primeiro sou eu. Que nem essa passagem, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estão a caminho. É a gente se reconciliar com a gente mesmo. Porque depois que a gente chegar do outro lado, não tem mais. A gente vive assim, a gente fica transparente, gente. Aparece tudo assim, ó. Então, a gente tem que começar pela gente. Sempre. Sempre. Tá bom? Obrigado. Então, era essa reflexão para vocês. E agora, como eu vou falar mais especificamente com o pessoalzinho da live, vamos fazer as vibrações e o tratamento à distância. E eu vou precisar da ajudinha de vocês, tá? Da energia de vocês, muito maravilhosa. Tá bom? Posso direcionar? Oi? Posso direcionar as vibrações? Pode, só que tem que vir aqui, não. Por favor. Então, pessoal, vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento, então, a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, os médicos, paramédicos, os guardiões, que nos auxiliam diariamente, aos nossos mentores pessoais, familiares, e vamos, assim, iluminados pela luz de Deus, a luz de Jesus. Vamos abrir os nossos corações a benefício do nosso semelhante através das nossas vibrações nesta noite. Vamos começar a vibrar muito amor, muita paz, serenidade, equilíbrio, harmonia pelo nosso planeta Terra, envolvendo nessas mesmas vibrações todos aqueles países que passam pelas mais diversas calamidades, seja de enchente, fogo, vulcões, neve, etc. Né? São tantas as calamidades, principalmente a fome, vamos envolvendo aqueles nossos irmãos que passam pelo problema da fome, em muito amor, muita paz, serenidade, força de vontade para querer se melhorar, se modificar. Vamos vibrar saúde, resignação às suas dores,
força de vontade para se modificar, se melhorar, muita paz, muito amor a todos os doentes, doentes em seus lares, nas ruas, nos hospitais, nas cadeias, doentes do espírito e do corpo físico. Vamos vibrar muito amor, muita paz, força de vontade para todos os nossos irmãos, as crianças, principalmente aqueles que estão nascendo nesse momento, reencarnando aqui no planeta, para que também cresçam com sabedoria, com equilíbrio, que voltem, quando crescerem, as suas ações aos mais necessitados, voltem suas ações aos humildes, aos idosos. Vamos vibrando por toda os nossos irmãos que não conhecem o Evangelho de Jesus, para que haja a expansão do Evangelho a todos esses povos, a todos os lares, a todos os corações, para haver um dia a unificação das religiões em torno do Evangelho de Jesus. Vibremos para que os governantes dirijam com sabedoria, com equidade, com justiça, que busquem sempre em suas ações a paz e pensem sempre nos mais necessitados. Vamos vibrar muito amor, muita paz, equilíbrio, saúde a todos os nossos conhecidos, aos nossos parentes. Vibremos com a licença de Deus e de Jesus também pelo nosso lar, muita harmonia, muita paz, equilíbrio. E com a licença também ainda de Deus e de Jesus, vibrarmos por nós mesmos amor, paz, equilíbrio, prosperidade. Que assim seja, graças a Deus. Nesse instante, então, vamos envolvendo em muito amor a nossa irmã Lilian, que trará a palavra do mentor nesta noite. Vamos ouvir a palavra desse companheiro que a está envolvendo nesse instante. Boa noite a todos. Nós aqui do outro lado pedimos a vocês que tenham paciência e que elevem sempre os seus pensamentos a Deus, a Jesus, que nós estamos aqui com vocês. Lembramos a vocês que vocês nunca estão sozinhos. Como já foi dito, vamos repetir novamente. Quando precisarem de ajuda, é só nos chamar. Deixo a vocês aqui uma bela rosa branca, para que vocês possam sempre estar com elas quando for necessário, no momento de alegria ou no momento de tristeza. Não esqueçam, vocês nunca estão sozinhos. Fiquem na paz de nosso Senhor. Graças a Deus, agradecemos a você, querido irmão, suas palavras, seus conselhos, que você esteja entre nós em outros momentos, não só trazendo sua palavra amiga e amorosa, mas nos auxiliando em todos os trabalhos, seja na casa do caminho, e seja até nos nossos lares. Que assim seja feita sempre a vontade de Deus e de Jesus. Que Ele o ilumine hoje e sempre, querido irmão. Obrigado mais uma vez.